Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre a nova Carta do Fundo Verde, irresponsabilidade fiscal e as suas consequências. Recessão e desemprego podem reaparecer. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o famoso sino da notificação e receba todos os nossos vídeos diários, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Vamos começar então trazendo aqui essa informação do Fundo Verde, do Luiz Stuber, que eu trouxe na semana passada. Vocês gostaram, estamos trazendo agora a informação atualizada da carta que saiu referente ao mês de outubro. A primeira informação que ele traz aqui é um reconhecimento de um resultado ruim no desempenho do Fundo Verde. Confesso a vocês que isso é muito raro, um gestor reconhecer que realmente tomou decisões equivocadas de forma pública. Isso o Fundo Verde coloca. Só que tão surpreendente quanto isso também é essa afirmação inicial do Fundo Verde. O posicionamento do fundo, vou colocar aqui, diz assim, ó. O posicionamento do fundo claramente se mostrou frágil diante de dados que ocorreram no Brasil. E aí vem a maior surpresa. Acreditávamos que havia bastante notícia ruim no preço e que os agentes políticos tinham incentivos razoáveis para não romper o teto de gastos. É o mundo da política surpreendendo, então, um experiente gestor. E ele disse, essa visão se provou errada. Para discutir um pouco desse erro, escrevemos esse artigo. Eu vou passar com você sobre as principais partes e vou deixar aí, descrito aí no nosso vídeo, aonde você pode ler na íntegra esse artigo e entender um pouco melhor do que ele fala aqui. O título é Auxílio, Populismo e a Falácia do 10-0. É um artigo de mais ou menos 4 páginas, mas que explica bem os riscos que nós estamos correndo agora com essa questão fiscal, que tanto eu falo aqui no nosso canal. Se você não está acompanhando mais de perto, mas quer entender um pouco mais sobre o PIB, sobre a inflação e sobre os riscos do mercado, assista essa nossa playlist aqui, ó. Atualizamos ela, expectativas de mercado, e você vai entender um pouco mais. Então vamos lá, Luiz Stuber e o Daniel Lecherhan escreveram essa carta. E ele diz assim, o ministro da Economia subscreveu o acordo político de acabar com o teto de gastos. Ele está dizendo aqui claramente que ele concordou, ou seja, já começou aqui atirando em cima do ministro da Economia, dizendo que ele subscreveu então. E ele diz, o ministro escolheu a desonra e ainda enfrentará a guerra contra a ala política, ela mesma, responsável por negociar a PEC do fim do teto. Veja, meus amigos, 2 pontos aqui. O primeiro deles é que ele fala que enfrentará a guerra com a ala política, realmente, porque Paulo Guedes defende, então, a importância de você manter aí as contas públicas controladas, evitar gastar mais do que realmente o governo arrecada. Só que o que nós estamos vendo agora com a PEC dos precatórios é uma tendência à elevação dos gastos e ao furo do teto. Por isso ele chamou PEC do fim do teto e não de PEC dos precatórios. É essa informação que ele traz aqui, já considerando então e antecipando que para ele o teto de gastos acabou. Vou para uma segunda parte aqui. Como se sabe, o teto foi uma das maiores reformas econômicas dos 20 anos, promulgado pelo governo Temer, como uma resposta catastrófica, uma resposta à catástrofe econômica e social que resultou da total irresponsabilidade fiscal e corrupção. Você se lembra disso? Nós tivemos um gravíssimo problema econômico aí nos anos de 2015 e 2016, que o desemprego subiu, enfim, uma série de problemas. E aí o governo seguinte precisou criar esse teto de gastos. E ele traz, a recessão do governo Dilma foi simplesmente a pior que se tem registro nos últimos 120 anos. Eu vou repetir para você, a pior que se tem registro nos últimos 5 anos. Veja, nos 2 anos que durou, a recessão fez a economia contrair 6,7%.
praticamente o dobro de qualquer outra recessão no país. Ou seja, se pegássemos a cada 2 anos, e ele fez esse comparativo, eu vou mostrar aqui para você, nós temos uma contração de 6,7%. Essa contração, nesses 2 anos, é praticamente a maior do que qualquer outra que nós já tivemos. Se você já está gostando desse vídeo, deixa aí o seu super like e não deixe de assistir Leilão do Tesouro Nacional. Atualizamos as informações e tem surpresas aí no caminho. Assiste aqui no alto. Ele traz aqui esse gráfico, então, que demonstra isso. Eu queria chamar a sua atenção para esse gráfico. Crescimento do PIB acumulado em 2 anos. Veja aqui a informação à sua direita. Menos 6,7% são esses 2 anos que ele estava se destacando. Se nós voltarmos no tempo, só seria comparável aqui a 1929. Veja o histórico de dados. Por isso que ele disse que seria praticamente o dobro das 2 piores recessões. Então veja, a irresponsabilidade naquele período fez então a contração do PIB. Vamos lá, prosseguindo para você entender um pouco mais dos graves riscos que estamos correndo nesse momento agora, caso realmente essa tendência populista e de aumento dos gastos. Então veja, primeiro movimento é esse, contração econômica. E você já verifica aqui, ó, o baixíssimo aumento do PIB em 2021. Sendo que, volto a lembrar para vocês, 2022, muitos analistas já estão prevendo contração do nosso PIB, enquanto que o Banco Central, no levantamento que ele faz do Boletim Focus, está entre 0% e 1%. Acompanhe aí para você não perder esse fio. Contração, então, é o primeiro risco. O segundo risco, no mercado de trabalho, saímos de uma taxa de desemprego de 6,7% em meados de 14, no meio de 2014, para 13% em 2017. Então você verifica aqui que essa taxa quase subiu 100%. Veja que aumento aqui. E você verifica como estava, então, a taxa de desemprego. Esse é o gráfico. Ele fica comigo que dos anos 2000, ela começou a ir caindo. Se nós formos verificar, realmente a tendência era claramente de queda. Aqui, para 2008 e 2009, houve uma subida, mas depois veio uma queda vertiginosa, que durou aqui, ó, até praticamente final de 2013. Quando começou de 2014 para 2016, nós saímos de um desemprego que ele coloca até o dado aqui de aproximadamente 6,7% e chegamos a esse dado acima de 13%. Pouca coisa acima de 13% aqui você vê. Então veja que aumento espetacular e muito, muito prejudicial à economia brasileira, esse desemprego subindo quase 100%. Depois, no período seguinte, de 16 a 20, com a implantação então do teto de gastos, com algumas medidas, tivemos novamente uma queda desse desemprego. E aí você já sabe, 20 e 21 eu não preciso nem repetir, você já entendeu. E a afirmação do Luiz Stuber: esse exercício simples parece suficiente para comprovar que a irresponsabilidade fiscal tem e sempre terá efeitos brutais sobre a renda das famílias, jogando-as na pobreza. Então são 2 riscos que você já tem aí: risco de contração e de desemprego, botando ainda mais pessoas na pobreza. Vai acompanhando aí comigo. Ele continua aqui, já estamos chegando aqui na metade desse vídeo. Concordamos com a necessidade de estender uma assistência maior por mais tempo, dado que vários aspectos da vida seguem ainda distantes do normal. Então, para você que pensa que ele não é a favor do lado social, não, ele está dizendo que ainda a situação não está boa e que realmente o auxílio tem que ser repensado, mas talvez não nesse formato que está aí. E ele diz, mas solapar o teto de gastos é a pior maneira de fazê-lo. Ou seja, realmente desconsiderar o teto de gastos não é a forma ideal. E aqui ele descreve um pouco melhor o que poderia ser feito, criticando então a posição do governo que estava dando fiscal nota 10 e social nota 0, quando Paulo Guedes disse que o fiscal não vai ser mais 10, vai ser 8, para que o social também possa ter representatividade. Então veja, ele diz, apenas dá justificativa para qualquer populismo feito em nome do social. Tá aí gravado para você. Populismo é a preocupação, então, de Luiz Stuber. E, por fim, vamos chegar à parte final do vídeo, mas olha, se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo, escreva aí nos comentários. É a nossa playlist Qual a Sua Dúvida? Aqui no alto. Recentemente respondemos sobre a taxa Selic. Chegou o momento de comprar o 24 ou o 27? Assiste lá.
Chegando aqui no final, ele diz: há um orçamento de trilhão e um volume inacreditável de grandes subsídios e desonerações para grupos específicos, mas nenhuma vontade política de fazer reformas que permitam um gasto social mais robusto e sustentável. Em outras palavras, o que ele quer dizer é o seguinte: não há qualquer preocupação em corte de gastos ou em reavaliar as despesas do governo. A regra no Brasil é: grupos de interesse com mobilização política no Congresso conseguem obter para si uma soma vultuosa de recursos, que é paga por todos, principalmente os mais pobres. Ou seja, as consequências dessa preocupação política, então, que o Stolberg coloca, que é o populismo, vai ser paga pelos mais pobres. Aliás, já está sendo paga, porque o desemprego continua alto, a inflação disparando e o problema social só aumentando ao invés de piorar. E aí ele diz: acabar com o teto agora é o primeiro passo para retomarmos a esse caminho. Diante dessa situação, pressionado pela ala política, o governo resolveu jogar na lata do lixo a emenda do teto. Veja aí, meus amigos. Teremos então o quê? Quais são as consequências dessa ação? Teremos inflação e taxa de juros mais altas. Eu acho que não é nem teremos, já estamos tendo agora. Mas quando ele coloca teremos, ele está dizendo o seguinte: olha, para frente a preocupação da inflação continua e a taxa de juros vai continuar subindo. Crescimento mais baixo, já mostrou aí, o nosso PIB tem mostrado semana após semana com as revisões do Boletim Focus, valores cada vez mais baixos. Trajetória de dívida pior e aumento de impostos adiante para pagar pelas escolhas de hoje. Por quê? Vai gerar então um déficit. O governo precisa arrecadar mais para cobrir essas despesas e o aumento de impostos é uma das formas mais práticas que governos tendem a fazer. Será um ciclo vicioso. Mais inflação, você já está acompanhando aí o IPCA cada vez mais nas alturas e agora atualizamos um vídeo aqui do alto, ó, acima de 10% o IPCA acumulado nos últimos 12 meses. Temos ainda menor crescimento, então PIB caindo e juros mais altos, levando à necessidade de mais gastos públicos. E aqui ele explica qual seria então a ideia dele para conter esse tipo de situação. Meus amigos, essa foi uma carta bem pesada, bem dura, do Luiz Stolberg, com essas informações sobre populismo, recessão e principalmente também desemprego e pobreza. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você já gostou, compartilhe com os amigos. E eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que entenda cada vez mais que a política influencia diretamente na nossa economia e o populismo é sempre prejudicial à economia. Um abraço e até o próximo vídeo.